E a convidada de hoje, galera, é uma pessoa muito especial, né? Que eu já conheço há bastante tempo, que eu respeito, que eu admiro. É fundadora do Instituto Fogo Cruzado, né? O maior banco de dados abertos sobre a violência armada, né? Sobre a violência armada na América Latina. Pra gente já entrar nessa conversa, né? É perguntar como foi pra você, né? Como foi o processo de uma mulher cristã, filha de pastora, correto isso, né? Tratar das complexidades de segurança pública sem se deixar enviesar, porque é meio difícil, né? Como é que foi esse processo? Nossa, essa pergunta aí daria um livro. Muito bom. Porque eu lembro que eu formei em jornalismo e na época que eu estava fazendo a especialização em criminalidade e segurança pública, eu fazia simultaneamente teologia. Nossa, essa eu não sabia. Pois é, olha aí, vivendo e aprendendo. Uau. Então, era realmente uma coisa assim, complexa. E era uma época em que eu ainda estava muito dentro da igreja, né? Porque ali a minha mãe converteu cedo e depois, com a morte do meu pai, quando eu tinha ali uns 12 anos, foi que ela teve, vamos dizer assim, o monopólio da criação da gente, porque com meu pai ainda tinha alguma disputa, porque meu pai era católico. Então, assim, eu não sei se o pessoal que está ouvindo tem noção da complexidade que era essa disputa entre crentes e católicos ali no início de 1990, porque eles se estranhavam muito. Que curioso. Então a casa era um pouco rachada. E aí eu fiquei ali na igreja adolescência, início da juventude, que foi quando eu ainda cursei teologia. É isso. Aí minha mãe foi ordenada pastora. Eu me perdi um pouco. Incrível, incrível. E você acha que, né, nesse fluxo que você seguiu, você percebe que o debate da violência é uma narrativa que move muito a questão religiosa? Eu acho que sim, por alguns motivos. A maioria das pessoas pobres são muito religiosas, né? As pessoas precisam de fé para poder aguentar o tranco que é ser pobre nesse país. E as igrejas têm um papel muito importante nas periferias, nas favelas, que é onde você corre com um menino doente, quando você precisa pagar uma conta atrasada porque vai cortar, quando você precisa de uma cesta básica. É na igreja que você corre. Sim. Então as igrejas são muito importantes. O que significa também que são esses lugares que acolhem as pessoas vítimas da violência. Que é isso, tá no bairro pobre, é onde tem gente morrendo. Sim. Então, assim, elas são também importantes nessa acolhida das pessoas que são vítimas da violência. Os membros dessas igrejas morrem, Sim. né? Então, tem essa conexão com a igreja para superar o desespero da vida cotidiana, mas também depois para superar a dor. As pessoas se convertem muito e se apegam muito para poder superar a dor da perda muito violenta. Então a igreja é muito, muito importante dentro desse cenário. E também porque tem um papel social importante. Quem mora em periferia, em favela, sabe que tipo equipamento de cultura é muito raro. E assim, as pessoas gostam de conviver, de ter a sua vida social. Então, assim, rico vai no clube, vai jogar tênis junto, tem dinheiro para ir num show. E assim, essa catarse coletiva, muitas das vezes, para o pobre acontece na igreja. Porque é onde você tem o acolhimento, então você tem o chá das senhoras, se une para poder fazer o almoço de domingo. Sim. Tem o culto de sábado, o cachorro quente dos jovens. Então tem essa função social também. Então, assim, eu tenho muitas críticas à igreja, porque eu vim de muito dentro dela e eu tenho lá meus problemas com um monte de dogmas. Mas isso não me impede de reconhecer que eles têm um papel social importante no acolhimento e na vida social das pessoas empobrecidas. Então... E isso até no contexto não só da segurança pública, né, e da violência que a gente vive, mas no campo político também, né? Acho que nas últimas eleições a gente viu o quanto ignorar, né, ou não valorizar a potência e a importância, né, desse nicho, desse eixo dentro da favela, mudou a geografia política do nosso país, né?
Sem nenhuma dúvida, porque assim, eu me lembro de quando eu tava na igreja, é isso, anos 90, ali entre 90 e 2000. Naquela época, eu já lia livros sobre a vida do anticristo na política. Nossa. Então, assim, eu tenho isso muito claro na minha vida, assim, do tipo, vai aparecer alguém que vai destruir esse país. Hoje eu consigo olhar para mim, né, lá nos anos 2000, e entender o livro que eu estava lendo. Nossa. Né? Porque desenhava a esquerda como demoníaca, que desenhava a política como uma coisa horrorosa. E assim, nós somos seres políticos, a gente precisa da política. Assim, e parece que é uma coisa muito fora, né? Mas é isso. Você tá na escola pública e precisa de uma vaga, é política. Você precisa ir pra UPA, é política. Você tá pegando um ônibus, é política. Que é isso? Alguém precisa fazer uma linha de ônibus passar onde você mora. Sim. E isso é uma decisão política tomada por um político. Então, assim, é tudo sobre isso. Então, tinha essa demonização da política já nesses livros. E isso era muito constante. Assim como já tinha, por exemplo, os livros do Edir Macedo, que, assim, já era... Eu nem chamo de livro, é um planejamento estratégico, né? De crescimento da igreja, mas da igreja como uma massa votante, né? Então, quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou foi atropelado. Sinistro, né? Então, demais. assim, a gente vê isso sendo debatido agora por algumas pessoas. Mas isso já é debatido na igreja há décadas. E desde quando a gente se encontrou, né, nessa caminhada, eu sempre vi você com uma cabeça muito pé no chão diante de algumas realidades, né? Uma consciência crítica, uma leitura social muito forte, uma leitura da violência racial nas estruturas e nos processos que a gente vive até hoje, né? Isso também tem conexão com uma parte da religiosidade que é focada numa ação social, ou de onde você desenvolveu isso na sua vida? Absolutamente o contrário. Nossa. Quanto mais eu entendi o que era a vida, mais eu me afastei da igreja. Foi absolutamente o contrário. Nossa, forte. Forte. Forte porque é isso. Estou tratando na terapia, gente. Sim, Façam terapia. Importante. Porque eu acho que existem muitas perguntas que quando você é muito religioso, você não faz. Porque fazer perguntas seria como desafiar a Deus. Ele sabe todas as coisas, você não tem que perguntar nada. Então você não questiona.